Fala, meus curiosos! Hoje eu vou começar o vídeo com uma pergunta. Quanto tempo a nossa sociedade conseguiria sobreviver sem as abelhas? Algumas pessoas vão falar assim, tá tranquilo, eu nem gosto de mel. Outras já vão falar, tá tranquilo, eu sou alérgico. Mas será que as abelhas são responsáveis somente pelo mel? Ou será que elas possuem uma relação direta com a nossa alimentação? Sem as abelhas, não é só o mel que desaparece, mas frutas, legumes, verduras, castanhas e até mesmo o nosso cafezinho. Pois é, o nosso café está diretamente ligado com as abelhas. E o que é mais preocupante? Bom, as abelhas estão sumindo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo. Então já sabem, senta que lá vem ciência. Afinal de contas, o que é a polinização? Polinização é um processo ao qual as plantas se reproduzem. Porém, as plantas não têm pernas assim como nós para procurar os seus parceiros ou suas parceiras. Então elas precisam de um agente terciário, alguém para auxiliar, ou melhor, algum animal que faça esse trabalho de levar o pólen, e isso acontece somente através da polinização, ou seja, através dos polinizadores. Quando a abelha visita uma flor, o pólen fica grudado nas suas patas ou então no seu corpo, nas suas asas, e quando ela vai até a outra planta, esse pólen ele vai ser depositado, o que vai acontecer então a reprodução e a produção de frutos. As abelhas são tipo os entregadores de iFood, só que ao invés de entregar comida, elas entregam genes. É importante ressaltar que esse papel não é feito somente pelas abelhas. Nós temos diferentes animais que são responsáveis pela polinização. Um exemplo são as borboletas, morcegos, beija-flores, besouros e até mesmo as moscas. E esse processo de polinização ocorre há muitos anos, até mesmo antes do ser humano. Então é um processo extremamente importante para a nossa biodiversidade, porque esses polinizadores são responsáveis pela produção do nosso alimento do dia a dia, são responsáveis pelo alimento que chega até a sua casa. Então, antes de você comprar sua fruta ou seu legume no mercado, provavelmente ela passou por um processo de polinização. Agora vem a informação mais importante desse vídeo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 75% das culturas agrícolas hoje do nosso planeta dependem dos polinizadores, principalmente as agriculturas que são voltadas para a alimentação humana, como a produção de frutas, legumes e verduras. E quais são esses alimentos? A maçã, o morango, o café, a castanha, a melancia, o abacate. Todos esses alimentos dependem dos polinizadores. E é um processo extremamente difícil de ser realizado pela ação humana, por exemplo. Porque os polinizadores, eles trabalham todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias por ano. Eles trabalham o tempo inteiro. E é um trabalho árduo que muitas das vezes a gente não vê ou nem percebe. Porém, são de extrema importância para a nossa alimentação. Sem os polinizadores, é muito difícil a gente conseguir produzir a demanda necessária para alimentar toda a nossa população. Por isso, nós temos animais que fazem esse processo para nós de forma gratuita. Eles não cobram para isso. E o que está acontecendo com as abelhas? Sim, elas estão morrendo. E os fatores são diversos. Mas calma, sem causar alarmismo. O que aconteceria, então, se a gente não tivesse essa polinização, se a gente não contasse com esses agentes que são tão importantes para nós? Bom, primeira coisa que aconteceria, o preço. O preço dos alimentos com toda certeza iria subir. Ah, mas as pessoas iriam passar fome? Não necessariamente fome. Porém, o acesso à alimentação ficaria muito mais caro. E a gente sabe, sem alimentação adequada, não há vida humana, não é mesmo? As abelhas e os polinizadores representam centenas de bilhões de dólares anualmente no nosso planeta. E elas fazem esse serviço gratuitamente e entregam tanta alimentação, entregam toda essa qualidade nos alimentos ao qual nós comemos todos os dias. E afinal de contas, o que está acontecendo com as nossas abelhas?
Essa é a parte mais importante e é a parte que mais preocupa os pesquisadores, porque eles já têm observado um declínio das abelhas, um declínio das colônias. Em algumas regiões, colônias inteiras estão desaparecendo, e esse fenômeno já é conhecido como Síndrome do Colapso das Colônias. Ou seja, nós estamos passando por um problema extremamente importante de ser solucionado, porque sem abelha não há produção de alimento. E quais são as principais causas desse declínio nas colônias? Nós temos diversos fatores, não é somente um ou outro. Diversos fatores vão influenciar na mortalidade desses animais. O primeiro fator, que é extremamente importante de ser mencionado, são os agrotóxicos. Esses pesticidas, esses agrotóxicos, eles causam alguns problemas nas abelhas, como dificuldade de orientação, reprodução e até mesmo navegação. E nós sabemos, né, que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Ou seja, nós temos uma grande problemática a ser resolvida, porque não é só as abelhas que sofrem com essa grande quantidade de agrotóxicos, nós humanos também. Então nós precisamos pensar em soluções, em formas de resolver e, claro, manter a produção anual, a produção que é necessária para alimentar a nossa população e pensar em soluções que não afetem as abelhas, é claro. Outro fator é a perda do habitat, porque o que está acontecendo ultimamente? Menor quantidade de flores, menos alimento para as abelhas, menos locais para se reproduzirem. Ou seja, devido à grande demanda populacional, a nossa população ela vem crescendo de forma extremamente desordenada, nós precisamos cada vez mais construir cidades em áreas onde há a presença dessas abelhas. E quando a gente pensa nessa grande problemática de mudança da população para outras áreas, a gente tem que pensar em formas de mitigar esse problema. Como a gente pode mitigar esse grande impacto causado pelas grandes sociedades, causado pelas grandes cidades na vida das abelhas, na vida desses grandes polinizadores que são importantes para a nossa alimentação e para a nossa biodiversidade. Outro fator que não é menos importante, na verdade é muito importante, eu já falei dele aqui, vou falar de novo e provavelmente vou falar em outros vídeos, que são as mudanças climáticas. Porque quando o clima muda, as flores vão mudar provavelmente de estações, vão se aflorar em diferentes estações, só que as abelhas elas não conseguem acompanhar esse processo de mudança. Então o que vai acontecer? Muitas vão ficar sem alimento, sem área reprodutiva, vão ser afetadas pela falta de alimento e isso vai causando cada vez mais esse declínio, essa grande problemática relacionada às abelhas e os polinizadores. E o último fator, não menos importante, são os parasitas e as doenças que geralmente vão atacar essas colmeias. Um grande exemplo é o ácaro Varroa destructor, que é responsável aí por enfraquecer essas colmeias de abelhas e causar diversos danos para esses animais. Agora, vamos falar de uma coisa boa. O Brasil, a nossa casa. Bom, o Brasil é um dos países que possui a maior biodiversidade do mundo em abelhas. Nós temos cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão no nosso país. E muitas delas são exclusivas, existem somente aqui. Um exemplo é a jataí, uruaçu, mandaçaí e manduri. E elas são fundamentais para a agricultura brasileira. E quais são as culturas que dependem dessas abelhas e dessa polinização? Um exemplo muito comum é o maracujá. O maracujá ele precisa da polinização para que ocorra a reprodução e a produção do seu fruto. Além disso, nós temos também o açaí e a castanha do Pará, que também necessitam da polinização. Sem as abelhas, sem os polinizadores, grande parte desses alimentos seriam perdidos ou nós teríamos muita dificuldade de fazer o processo de reprodução, porque teria que ser feito manual. Mas a notícia boa é que hoje nós já temos pesquisas sendo desenvolvidas na Universidade de São Paulo, na Embrapa, na Unesp e na Universidade Federal de Viçosa, onde eles estudam formas de mitigar e também estudam como as mudanças climáticas elas afetam diretamente os polinizadores. Porque é muito importante que a gente
entenda qual é o problema para que a gente consiga solucionar da melhor forma. Afinal de contas, nós precisamos dos alimentos, nós precisamos das abelhas. Então, nós temos que pensar em soluções que favoreçam elas e, claro, a gente. Agora vem a parte mais tensa do nosso vídeo. O que aconteceria com o nosso planeta se as abelhas sumissem? Bom, primeiramente, como eu já falei, a demanda por alimento iria crescer, ou seja, os valores, os alimentos teriam um alto custo. Então, essa é o principal problema que seria ocasionado pela falta dos polinizadores. Mas, além disso, nós teríamos também uma redução da produção agrícola, perda da biodiversidade e menos variedade alimentar. Então, hoje, se a gente está comendo 10 espécies de frutas, 10 frutas diferentes, talvez se a gente não tivesse os polinizadores, nós estaríamos comendo 2, porque a gente depende deles. São animais extremamente importantes para a nossa biodiversidade, para o nosso ecossistema, e sem eles, realmente é muito difícil produzir alimento de qualidade, produzir alimentos saudáveis, porque a nossa alimentação, principalmente a nossa, dos brasileiros, dependem exclusivamente de grãos, de vegetais, de legumes e de frutas, é claro. Todo mundo adora uma maçãzinha, uma bananinha e uma fruta após o almoço, não é mesmo? E quais são as soluções para resolver a problemática do declínio das abelhas? Nós já temos alguns estudos aí que falam de algumas opções que nós podemos utilizar para que a gente consiga, né, mitigar este problema. Um deles são os corredores ecológicos. Eles são responsáveis por conectar áreas naturais ou, por exemplo, áreas de monocultura. Porque quando a gente tem uma monocultura, ou seja, a plantação de somente uma espécie em determinada área, nós temos um grande problema com a mortalidade dessas abelhas, porque elas não têm espaço para se reproduzir, elas não têm flores para coletar o seu alimento, então isso dificulta muito o processo de reprodução delas e, claro, a produção do nosso alimento. Por isso é muito importante realizar e desenvolver ideias de corredores ecológicos em áreas de monocultura. Outro exemplo são os jardins de polinizadores. São áreas onde as pessoas, os pesquisadores, os estudiosos ou pessoas interessadas na área plantam espécies nativas, e essas espécies elas vão ser responsáveis por dar alimento para essas abelhas e, claro, produzir alimento para a gente. Outra ação extremamente importante seria a redução dos agrotóxicos e pesticidas que nós utilizamos hoje no nosso planeta. Porque se a gente reduz a quantidade de agrotóxico, não é só bom para as abelhas, é bom para nós. Então é muito importante que a gente pense em soluções, em formas de resolver essa problemática, de pensar em formas de melhorar a forma ao qual nós utilizamos os fertilizantes, ao qual nós utilizamos os agrotóxicos, porque eles ocasionam sim problemas na nossa biodiversidade e na nossa saúde, é claro. E outra forma de resolver esse problema é a meliponicultura. É a criação nacional de abelhas sem ferrão. O Brasil é fortíssimo nessa área. O Brasil tem muito trabalhado para a produção de abelhas sem ferrão. E não somente em áreas de plantio, mas em casas, em áreas rurais e em outras regiões, porque essa é uma atividade extremamente interessante para o nosso planeta. Afinal de contas, as abelhas sem ferrão, elas vão produzir o mel e, além disso, você vai auxiliar, nós vamos ajudar a reprodução desses animais que são importantes para nós. Ou seja, eles produzem o nosso alimento e a gente tenta produzir o alimento para eles, não é mesmo? É uma troca justa. Outra forma de resolver essa problemática do declínio das abelhas seria o monitoramento sendo realizado através de pesquisas. Hoje nós temos pesquisas que fazem monitoramento das abelhas utilizando GPS, drones, inteligência artificial e sensores para poder monitorar tanto o declínio desses animais, como também a reprodução, o seu processo de polinização, porque é muito importante entender esses animais para que a gente consiga resolver o problema da melhor forma possível e que seja, claro, benéfico para ambas as partes. Afinal de contas, as abelhas elas precisam da nossa parte sendo feita, porque elas já fazem
tanto por nós, elas já são responsáveis por tanto do nosso alimento, por que não ajudá-las na alimentação delas, não é mesmo? Qual é a reflexão final, meus curiosos, que vai ficar pra gente hoje? Quando a gente pensa em biodiversidade, geralmente o que vem na nossa cabeça? Onça, arara, baleias, animais de grande porte. Porém, as abelhas são os animais extremamente importantes para a nossa sociedade e muitas das vezes são invisíveis. As pessoas nem notam que elas estão ali. E além disso, elas não são responsáveis somente pelo mel. Elas possuem um papel muito maior do que isso no nosso ecossistema, na nossa biodiversidade e, claro, na nossa produção anual de alimentos. Talvez as abelhas vão ser hoje a espécie mais importante na sua cozinha, vão ser as espécies mais importantes na alimentação que chega à sua mesa. Por isso é extremamente importante que a gente cuide delas da melhor forma e que a gente consiga resolver esses problemas relacionados à sua mortalidade. E aí, meus curiosos, vocês imaginavam que as abelhas, esses animais tão pequenos e invisíveis, seriam mais importantes que animais de grande porte, por exemplo? Vocês imaginavam que as abelhas e os polinizadores eram responsáveis por grande parte da nossa alimentação? Bom, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de ciência, se você gosta de atualidades, se você gosta de curiosidades, convido todos e todas vocês a seguirem o nosso canal no YouTube, comenta, compartilha com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, convido vocês a seguirem o nosso canal, @SomosCurióTV. Lá nós estamos postando vídeos todos os dias, com muito conteúdo, com muita curiosidade, porque aquilo, ciência boa é ciência explicada e compartilhada com um cafezinho, não é mesmo?